A graça e a paz do Senhor. Você já ouviu falar sobre o Deus desconhecido? Essa passagem bíblica acontece no livro de Atos, na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele está na cidade de Atenas e ele começa a falar à população local, num local muito conhecido. E lá ele fala assim, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 26. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo, na sua viagem missionária, estava andando por vários locais para anunciar o evangelho aos gentios. E em muitos locais as pessoas receberam essa palavra e foram edificados. Nessa ocasião, em Atenas, quando Paulo falou, muitos riram, outros debocharam de tudo isso, mas houve a conversão de alguns. E a Bíblia cita o nome de dois que aos nossos olhos seriam desconhecidos, que é Dionísio e Damares. Então, primeiro passo, primeira coisa que eu quero te falar, que servir a esse Deus seja tão importante que você seja conhecido nos céus e na terra, não por quem você é e pela sua capacidade de fazer, mas pelo que Deus fez na sua vida. E aí, então, nessa ocasião, ele fala do Deus desconhecido, que havia em Atenas era cultuado um Deus que não se sabia quem era, que ele não tinha rosto e não tinha uma imagem que o descrevesse. E era o Deus que Paulo anunciava. Só que se você volta um pouquinho nas escrituras, Deus, ele não quer ser desconhecido para nós, ele quer ser conhecido, ele quer ser amado, ele quer ter um lugar de honra na sua vida, ele quer ser conhecido. E quando você olha lá no livro de Jó, no capítulo 2, no capítulo 42, ele fala assim, eu quero abrir certinho aqui para poder ler como fala, mas fala assim: eu te conhecia de ouvir falar na ARC, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Aqui na minha versão, que é uma versão atualizada, diz assim, 42, Jó 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus, ele é um Deus que está disponível. Eu tenho falado isso ao longo de vários vídeos. Deus, ele quer ser conhecido. Deus, ele está disponível para nós. E ele deseja estar conosco. Se você ler o livro de Jó, que é uma das histórias mais lindas da Bíblia, ele fala de alguém que tinha tudo, alguém que perdeu tudo e tentava justificar essa perda, sofreu acusações dos seus amigos, tentava entender Deus, entender o que gerou aquilo, se ele era um homem reto e justo diante de Deus. Mas eu quero te falar que ainda nessa história, no capítulo 38, tem um versículo que eu considero um dos versículos mais lindos da Bíblia. E ele fala justamente disso, de nós, como seres humanos, tentar explicar Deus diante de quem nós somos. Nós julgamos Deus pelo que nós conhecemos, mas nós, de fato, não conhecemos Deus em toda a sua soberania. E Jó, ele fala para Deus, ele expõe diante de Deus tudo aquilo que ele pensava. Ele tentava se justificar e tentava encontrar um motivo para tudo aquilo. Em outras palavras, ele tentava explicar Deus. E Deus fala assim, capítulo 38, versículo 4. Aonde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, na coisa mais primária que existia, quando Deus fundava a terra, onde estava Jó? Onde estava você? Onde estávamos nós, seres humanos? Nós nada sabemos. Nós pouco sabemos a respeito dos propósitos de Deus.
mas nós tentamos, dentro da nossa capacidade humana, explicar Deus, e eu garanto que isso é impossível. Nós não precisamos entender nem explicar Deus, nós precisamos conhecê-lo. Quando a gente vê o final da história de Jó, Deus restitui a Jó muito mais do que ele tinha. Jó recebeu muito mais do que ele tinha. Lá nos últimos capítulos diz assim, 42:10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava por seus amigos, e Deus deu-lhe o dobro de tudo que possuía antes. A partir do momento que ele reconheceu a soberania de Deus e ele parou de tentar explicar a Deus e dizer: Senhor, eu vou só te amar, eu vou só viver as tuas promessas, vou caminhar nos teus princípios, porque te entender eu não vou conseguir, mas eu vou descansar em ti. Aí sabe o que Deus fez? Deus mudou toda a sorte dele. Então confirma aquilo que está escrito em Mateus 6:33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É como fala lá nós buscamos todo o restante, e por último o reino e a justiça. Então, por isso não vemos ser acrescentadas coisas. Nós precisamos realmente conhecer a Deus, ter intimidade com Ele. Lembra daquela palavra, não desfaleça a vossa fé? Pedro, que andava com Jesus, Jesus falou para que ele se convertesse. Então, nós precisamos renovar as nossas mentes em Cristo, entender que mais do que buscar coisas, nós precisamos conhecer Deus, desejar a presença dEle, descansar na presença dEle. Escuta aquele louvor, Ninguém Explica a Deus, é uma ótima canção. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, e quero te convidar, leia essas passagens, inicia a leitura do livro de Jó, vai edificar muito a sua vida. Deus abençoe.